ele é um ciclo diferente. E por mais que você possa até dizer assim, eu não ligo muito para essa questão de ano novo, mas seja sincero, você conhece uma pessoa que a virada do ano não impacte alguma coisa na vida dessa pessoa? Você conhece alguém que assim fica alheio a isso? Eu não conheço. Todo mundo faz plano, todo mundo cria algum tipo de expectativa, e a gente até fala assim, poxa, mas é só mais um ano, vai virar um dia para o outro e continua toda a mesma coisa. Mas não, são ciclos, são fases. E no texto que nós lemos, Jesus ele está prestes a tomar a última ceia com os seus discípulos. A diferença de Jesus para nós é que ele sabia o que iria acontecer com ele, e nós não sabemos. Ele sabia que após aquela ceia ele iria morrer. Entende? Se hoje fosse a última ceia e você soubesse que você ia morrer, qual seria a sua atitude? Creio eu que você talvez nem ia cear, porque o desespero de saber que vai morrer, irmão, você imagina um negócio desse? Jesus está sentado à mesa e ele sabe que vai morrer. Mesmo assim, sabendo o que iria acontecer, ele vai parar para as últimas instruções, ele vai parar para a última ceia. E o interessante é que o contexto dessa ceia é um contexto onde aquela pessoa que andava junto com Jesus, que fazia parte do grupo dos 12, vai trair Jesus. E eu quero que você entenda bem o que Deus vai revelar hoje, porque Jesus vai pedir para que os discípulos preparem o lugar para que eles possam cear, possam comer a Páscoa, possam celebrar a Páscoa. E esse ambiente onde eles vão preparar essa ceia, Judas vai estar junto com eles. Qual é a diferença, pastor? É que Jesus sabe quem está sentado à mesa. Quando ceiamos, não sabemos, mas Jesus sabe quem está sentado à mesa. Esse é o problema. Jesus sabe, mas mesmo assim ele senta. Entende? Ele sabe quem vai trair, mas mesmo assim ele não muda o roteiro, mesmo assim ele não muda a estratégia, mesmo assim ele não muda o script, ele continua fazendo o que ele veio para fazer. Amados, quando sabemos que alguém falou mal de nós, já é o suficiente para a gente mudar a rota, para a gente mudar um monte de coisa na nossa vida. A rua daquela pessoa, a gente cancela e passa por outra, que pode ser mais longe, que a gente não quer ver, a gente não quer falar, a gente não quer proximidade, porque a gente não quer ser ferido. Mas nós estamos aqui, eu falei que seria uma noite de confronto, porque é uma noite em que Jesus vai nos ensinar que o traidor está sentado à mesa, mas ele não muda o que ele veio para fazer, porque tem um traidor sentado à mesa. Ele continua a fazer o que ele veio fazer, porque o problema não estava nele, o problema estava em Judas. E quando o problema não está em você, o problema é do outro, ele não é seu. Por que você está perdendo tempo com o problema do outro, se o problema não é o seu? Não tinha a ver com Jesus, tinha a ver com Judas. Se alguém tinha que resolver o problema, era Judas, não era Jesus. Saber que alguém vai te trair não te faz co-participante, é uma decisão do outro e não sua. Só que nós nos permitimos ser impactados a tal ponto de mudar a estratégia da
Só que chega um momento em que nós, eu pelo menos digo por mim, eu não gosto, sei que você também não gosta, o momento do confronto. A gente evita de falar algumas coisas, a gente evita, como algumas pessoas dizem assim, ó, eu falo na cara. Você conhece alguém que diz assim? Eu não tenho toda essa facilidade. Só começa, ele está sentado na mesa e ele vai dizer: entre nós tem um que vai me trair. Só que é uma coisa que chama atenção, porque os 12 vão perguntar assim: sou eu, Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o problema de quando nós não temos a nossa própria identidade definida? O que o outro diz muda o que você pensa sobre você mesmo. Tu já viu aquela coisa que a pessoa diz uma coisa de você, que você vai para casa pensando: mas será que eu sou assim mesmo? Será que você não sabe quem você é em Deus? Será que você não tem discernimento e clareza da sua própria identidade? Porque quando existe um bloqueio chamado bloqueio de autoimagem, esse bloqueio é gerado na nossa vida porque nós preferimos nos olhar pela visão daquilo que disseram que nós somos. A imagem que você construiu de você, ela é baseada no que os outros disseram. Alguém diz que você é problemático, então você diz assim: eu sou problemático. Alguém diz assim: comigo o negócio é mais baixo, e você realmente passa a assumir esse perfil. Você está entendendo? Porque alguém disse. Então os 12 entram em análise quando Jesus vai dizer: eu quero que você entenda uma coisa. Quem é se revela? Quem é vai deixar sinais? Porque em determinado momento Judas, ele vai dizer assim: sou eu? Os 12 já tinham perguntado, ou os 11 já tinham perguntado: sou eu? Só que Judas vai falar de novo. Só que Jesus dos 11, ele não responde. Mas para Judas, ele vai dizer assim: é você que está falando. É você que está falando. Entende? É você que está falando. E aí o que acontece? Jesus vai dizer para ele: vai lá, faz logo o que você tem que fazer. Entende? O cenário de Jesus está com o traidor. Ele sabe que o traidor está ali. Ele agora diz para o traidor ir fazer o que ele tinha que fazer, que era entregá-lo. Só que aqui é o ponto-chave da mensagem dessa noite. Fala comigo assim: a ceia continua. Traidor foi liberado para fazer o que tinha que fazer, mas a ceia continua. O traidor saiu, foi fazer o que tinha que fazer. Ele pega o pão e parte. Ele pega o cálice e abençoa, porque tem 11 sentados à mesa. O problema, e o Espírito Santo assim fala nessa noite, é que você está encerrando a tua ceia, porque tem um traidor no meio do grupo. Você está encerrando o que você veio fazer, porque tem alguém que você não queria ou que não deveria estar aí. Porque a própria Bíblia vai dizer que Jesus disse: era melhor que não tivesse nem nascido. Jesus sabia, Jesus está declarando, mas ele não cancela a ceia, ele não muda o roteiro. E vou dizer para você, no final, diz a Bíblia: e eles cantaram com o hino. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo?
Alguém está indo entregar Jesus à morte. Alguém está indo entregar Ele para que Ele seja crucificado. Mas Jesus não se levanta da mesa. Jesus está cegando. Jesus está tendo comunhão. E a palavra do Espírito, quando eu estava na minha casa hoje, era o que o Espírito Santo movia no meu coração. Porque, simbolicamente, hoje é a última ceia de 2023. Só que é uma pergunta que Jesus está fazendo: quantas ceias você interrompeu esse ano por causa de um traidor? Quantas ceias você interrompeu porque alguma coisa não estava de acordo com aquilo que você gosta? Porque a ceia que estava sendo realizada era uma ceia de intimidade, era uma ceia que tinha um significado, porque Jesus diz assim: ó, a partir de hoje eu não mais comerei com vocês, a não ser quando chegar o grande dia. Ele está dizendo assim: esse é o nosso último momento nesse plano. Esse é o nosso último momento no plano terrestre. Mas eu vou preparar uma ceia na eternidade. O problema é que quando eu interrompo a minha ceia nesse plano, eu corro o risco de não poder cear no plano celestial. Tem pessoas parando no meio do caminho, tem pessoas levantando na mesa cedo demais, por causa de uma traição, por causa de uma indiferença, por causa de uma palavra, porque disseram, porque falaram, estão levantando da mesa. Só que Jesus, Ele não te deu ordem para levantar da mesa, Ele só mandou o traidor sair. Mas quem era filho, quem era discípulo, era para permanecer na mesa. Ele só falou para Judas: faz o que você tem que fazer. Mas os 11 permaneceram sentados na mesa para cear. A questão e a pergunta chave da mensagem dessa noite é exatamente a pergunta seguinte: quantas vezes no ano, quantas pessoas, hoje é noite de ceia, você pode ver que muitas pessoas pagaram, muitas pessoas não estão aqui, estiveram ontem no grupo de jovens, mas não estão aqui hoje, porque não entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O momento da ceia, Jesus teve um momento de comunhão com os discípulos, mas o momento da ceia era um momento especial, era um momento de liberar algo sobre a vida deles. E nessa noite o Espírito Santo, Ele está liberando promessas sobre a sua vida. Na última ceia de 2023, nós estamos encerrando um ciclo. Jesus dizia para eles assim: ó, o ciclo está encerrando hoje, mas tem um ciclo que vai começar a partir do momento que eu morrer e for levantado. A questão é que o ciclo de 2023 se encerra nessa ceia. É a última ceia desse ano. Aqui está encerrando um ciclo. Só que tem um ciclo novinho a caminho. Tem um ciclo vindo. A questão é da forma que eu encerro. Deus está falando. Da forma que eu vou encerrar a ceia desse ano, vai definir como é que eu vou atravessar para 2024. E você vai perguntar assim: como assim, pastor? Existem dois destinos depois daquela ceia. Dois destinos: para os 11 e para o traidor. Qual foi o destino do traidor? Depois da ceia, saiu, traiu e se enforcou. As tripas se arrebentaram. Muita gente acha que Judas morreu enforcado, mas na verdade a queda fez com que as vísceras dele, diz a Bíblia, se espalhassem. Só que eu tenho 11
Eu tenho 11 que depois da ceia estavam reunidos no mesmo lugar. Quando veio o céu, um barulho, um vento impetuoso e veemente, com línguas de fogo que se espalharam sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. E na primeira oportunidade, mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Tem um que está todo estourado, morto, mas tem 11 que está sendo cheio do Espírito Santo. A decisão é na ceia, a decisão é hoje. Você vai ser aquele que vai finalizar essa ceia e vai trair Jesus, ou você é aquele que nessa noite vai, depois da ceia, esperar o cumprimento da promessa, porque aquele que se precipitou é porque ele não teve paciência para esperar a promessa. Ele precisava de dinheiro, ele precisava de recurso, então ele traiu por 30 moedas. Só que Jesus tinha muito mais do que 30 moedas para dar para ele. O problema da moeda, aquele que a moeda é o recurso da hora, é o misterioso, aquele negócio de 3 minutos está pronto. E tem muita gente perdendo a ceia, perdendo a promessa, porque na verdade está com pressa por resultado. Eles souberam esperar. Jesus morreu. A esperança deles foram abaladas, porque Jesus morreu. Só que ele tinha prometido que ele haveria de ressuscitar, e ele ressuscitou, e ele apareceu para eles. E quando Jesus aparece para os discípulos, depois de ressurrecto, ele faz o que nós fazemos aqui toda noite. Ele atravessou a parede, chegou diante deles e disse assim: ó, paz seja convosco. É por isso que o cumprimento dessa igreja é: paz seja convosco. Porque foi o que Jesus disse quando ele atravessou a parede. Ele disse para os discípulos: paz seja convosco. Entenda, há uma promessa para essa ceia, há uma promessa para essa noite, há uma promessa para esse tempo. Então eu vou cear, e depois dessa ceia eu vou esperar, porque o novo ciclo está chegando, e com ele chega possibilidades, e com ele chega promessa, porque o Senhor, ele nos dá 4 estações, ele nos dá tempos diferentes, para que nós possamos viver experiências diferentes. E a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que aprender a discernir tempos e estações. Quem não sabe discernir, não planta, porque não sabe o melhor tempo, a melhor estação, o melhor momento. Não colhe, porque também não sabe discernir o tempo e as estações. Judas, talvez algumas pessoas pensem: mas ele estava predestinado. Ele simplesmente ouviu o que foi dito e assumiu e recebeu. Mas se ele dissesse para ele mesmo não, porque Pedro também foi tentado, Pedro negou, mas Pedro não se suicidou. Sabe por quê? Porque Pedro acreditava no perdão, acreditava na promessa. Existe uma diferença, não é que nós não vamos errar, mas existe uma promessa de perdão, existe uma promessa de justificação. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus está te chamando para viver a experiência que os discípulos viveram, quando eles foram transformados, quando eles foram ativados. E é isso que eu quero hoje finalizar essa palavra. Qual é o nosso problema? Vivemos de motivação. O que é motivação? Fala comigo assim: gasolina pouca. Fala comigo: gasolina pouca. Isso é motivação. Motivação é quando você para no posto e bota 30 reais de gasolina.
enchendo um pouco, vai precisar de parar no posto de novo, para botar mais bebida. E de novo, e de novo, e de novo. E se não tiver os 30, vai ficar a pé. Só que a palavra de hoje não é gasolina. A palavra de hoje ela é ativacional. Ela não é motivacional. Ela é ativacional. Como assim, pastor? O Senhor está te ativando para que você viva um evangelho de verdade, para que você viva um 2024 como aqueles. O que eles precisavam? De motivação? Não, eles precisavam de ativação. Onde foi? O Senhor disse: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Entendeu? É como está ali, ó, sem energia. Jesus chegou e ligou a tomada 220. Aí eles foram ativados e viveram um evangelho de atividade, um evangelho de poder, um evangelho de pregar e pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas. Não, pastor, não vai mais precisar em 2024 de mandar mensagem para saber por que você não veio no culto, porque você é que vai ligar para os irmãos para saber por que eles não vieram. Você está entendendo o que Deus está falando? O teu ministério, a tua chamada, o que Deus te chamou para fazer, não vai precisar de você ser um crente carroça que só vem se for puxado. Não, o Senhor vai levantar e vai ativar você para que você ative outros. Os sons não pararam mais. Os sons tocaram terror na terra. E é por causa deles que nós estamos aqui. Eles morreram, mas o trabalho que eles fizeram persiste até hoje. Sabe por quê? Porque eles dedicaram a vida a pescar homens. O Espírito de Deus, nessa noite, ele veio para trazer uma palavra diferente para esta igreja. Uma palavra para ativar você, para fazer você entender o seguinte: existem dois tipos de ativação. Judas foi ativado para o mal. Judas foi ativado para tomar uma decisão de entregar Jesus. E o preço foi a morte. O que te motiva e o que te ativa nessa noite? Que essa ceia, ela seja emblemática. Que essa ceia, ela seja um momento de você pensar: quem tem te feito levantar da mesa? Quem tem te feito levantar da mesa da ceia? Os aborrecimentos do dia a dia, a falta do recurso. A falta do recurso pode ser só o tempo da espera da promessa. Você está entendendo? Pastor, é muita dificuldade, são muitos problemas. E eu tenho visto as pessoas desanimarem na caminhada, porque ainda não entenderam como é que funcionam as coisas com Deus, porque não entendeu que a desistência vai levar você a um precipício, como aconteceu com Judas. Ele não, ele desistiu. Só que a vida dele não melhorou, a vida dele não prosperou, ele não cresceu, ele não gerou uma família. O Senhor está querendo chamar você para o novo tempo. Precisamos romper 2024 com autoridade, porque Deus está chamando essa igreja para isso. Deus está chamando você para isso. Tem gente precisando de você. Tem pessoas esperando a ativação do Espírito Santo sobre a tua vida. Tem pessoas esperando Deus levantar você para que elas sejam transformadas. Cadê os nazireus? Onde estão os nazireus? Meu Deus! Onde estão os nazireus? Que vai levar a nação no ombro e o coração em chama. Cadê os nazireus? Deus está chamando nessa noite. Deus está chamando para o coração incendiário. O coração incendiário não tem cansaço. Ei, deixa eu revelar para você uma coisa, deixa eu finalizar. Você sabe que tem uma promessa aqui.
Eu vi renovarão as suas Forças. subirão com asas como águia, correrão e não caminharão e não se fatigarão. Então por que você deixa tudo aquilo parecendo que você está com um dragão amarrado na cabeça? Meu Deus. É sinal que você não está esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor. O que significa isso? Quem não deixa a cabeça atribular. Quem sabe que o Senhor vai cuidar. Ah, pastor, se o Senhor não fizer, se você não fizer, entenda isso, Ele não vai deixar de fazer. Nunca! O problema é que a gente não tem paciência para esperar no Senhor. Porque descansar em Deus é a tarefa mais difícil. Olha de manhã entregando, o Senhor de noite está tirando o problema de novo, está caçando vento. Irmão, aprenda uma coisa: Ele sempre chega. Aleluia. Você lembra, né? Vou dizer de novo: Ele sempre chega. Eu sei que você vai dizer assim: ah, pastor, mas lá com Lázaro, ele chegou 4 dias, Lázaro já estava fedendo. Mas você viu a arruaça que ele fez, viu? Bem? Ele chegou, o problema já estava lascado, mas ele chegou. Não, mas não adiantou nada, ele já estava morto 4 dias. Quem falou para ti? Pois ele chegou depois de 4 dias e ressuscitou o morto. Ele sempre chega. Fala para o irmão: irmão, ele sempre chega. Não, olha no roteiro e fala assim: ele sempre chega. O problema é você perder a paciência. E quando ele chegar, você não fica mais. Espera. Você entende? Já arrumou teu problema, teu B.O. sozinho. Porque Jesus não falha. Não é passivo dele não chegar. Ele sempre chega. Se coloque de pé. Em nome